Industrial e Engenharia de Alimentos. E a gente está há quase 24 anos aí na empresa. Falar para vocês. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Felipe. Eu sou o atual presidente lá da Confavet Júnior, que é a empresa de veterinária e zootecnia da UFG. Eu estou no curso de veterinária, né? Já estou mais ou menos no quinto período, né? Aquelas. E hoje a gente. Hoje a gente vai ter a Paula, ela vai dar essa capacitação para a gente, né? Como que a gente pode se lidar com o mercado de trabalho. A gente sabe que às vezes pode ser muito. Dá muito medo quando a gente fala que a gente daqui a pouco está formando. Algumas pessoas já estão quase no final do curso. Então, a gente às vezes fica com muito medo de não saber como lidar. Então, por isso que ela está aqui hoje para ajudar a gente. Então, vamos para ela. Bom dia, boa tarde, né? Porque ainda a gente fica nesse intermediário. Desejo a todos, já agradeço a professora que fez o convite, agradeço a presença de todos vocês. Meu nome é Paula, eu sou especialista em gestão de pessoas, tenho uma caminhada aí bem grande já na área comercial. Me formei em administração de empresas e ao longo da minha carreira fui me especializando em gestão de pessoas. Então, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês nessa trajetória, quando a gente está ainda sentado no banco, sonhando com aquela vaga de emprego, né, passa milhões de coisas na nossa mente, como que vai ser, como que eu vou conquistar, o que eu tenho que fazer. Então, eu espero que hoje vocês saiam daqui com um pouquinho de clareza, né, nesse caminho que vocês terão que percorrer. Então, há 4 anos atrás eu montei a Gestão Fênix, mas na minha carreira toda eu terminei a faculdade de administração e logo que eu terminei eu fui convidada para trabalhar na Unopar. Não sei se vocês conhecem, é uma universidade particular, mas na época não existia o ensino online, não existia o EAD, era só o campus presencial em Londrina, no Paraná. Eu sou paranaense, morei lá a vida toda quase, faz 4 anos que eu estou aqui em Goiânia. E aí fui trabalhar, fui convidada por um professor. Na época fiz alguns trabalhos sobre ensino à distância, porque eles estavam desenvolvendo todo esse projeto. E aí lá eu tive 320 alunos no curso de administração de empresas. Então foi o início da minha história. Junto com a Unopar, eu queria trabalhar como representante de medicamento, porque pagava um salário muito bom, tinha muitos benefícios. Então, desde o início da faculdade, esse era o meu objetivo, entrar na indústria farmacêutica. E eu consegui. Eu entrei junto com a Unopar, assim que eu me formei. Por 3 anos eu tive os 2 empregos. E aí foi quando eu comecei a escrever a minha história. Trabalhei 16 anos na indústria farmacêutica. Quando olha assim, acho que a gente é novinha. Mas não, tenho 42 anos. E estou aí para dividir com vocês as minhas experiências. Durante a indústria, passei por vários laboratórios, trabalhei em grandes multinacionais, sempre junto com a indústria, fazendo cursos, fiz cursos de coaching, especialização em gestão de pessoas, sempre buscando esse conhecimento na área do lidar com as pessoas, porque quando a gente consegue aprender essa habilidade, a nossa carreira, o destino onde a gente quer chegar se torna mais fácil. Então, fui sempre estudando. E aí, devido ao trabalho do meu esposo, que veio para Goiânia, eu vim junto, transferida ainda pelo laboratório que eu trabalhava. Mas quando eu cheguei aqui, falei, não, aquele sonho que estava lá na caixinha há muito tempo, falei, chegou a hora de florescer. E nesse momento eu montei a Gestão Fênix. E desde então eu tenho trabalhado com desenvolvimento, recrutamento e também desenvolvimento na área comercial, porque é o que eu tenho mais experiência. Só que todas as empresas que eu atendi até hoje, todas são do agro. Porque como o meu esposo trabalha no agro, eu acabei conhecendo pessoas do agro e acabou que foi indo para esse lado. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vocês fazem um curso que é maravilhoso, é a área que mais cresce no Brasil. E então, quando você sabe onde você está, o caminho que você tem que percorrer e onde você quer chegar, você se torna mais assertivo. Então, montar um planejamento, enquanto vocês ainda estão na faculdade, né, o que vocês sonham?
Onde vocês querem estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos? Porque quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente aceita qualquer coisa. E qualquer caminho serve. Então você se perde nesse caminho. Então eu quero falar um pouquinho para vocês hoje desse mercado, como montar um currículo, como ser mais assertivo, né, durante essa caminhada. Pode passar. Então, como se preparar para o mercado de trabalho? O currículo. Eu quero destacar para vocês que às vezes a gente vê tantas coisas, tantas informações, mas o óbvio tem que ser dito. E às vezes o mais simples é o que mais converte. Então, sempre, nunca esquecer o básico. O recrutador, ele vai olhar o teu currículo nos primeiros 6 segundos. Então, ele vai bater o olho. Se esse currículo não for atrativo, não for atraente, vocês já são descartados assim, ó, de cara. E às vezes a gente fala, as pessoas acham que não é verdade. Mas manda o currículo para várias entrevistas, várias oportunidades e não consegue. Por que não são chamados? Coisas muito coloridas, fundo muito colorido, um template muito cheio de informação, não vai fazer com que vocês sejam chamados. O que faz a diferença é o conteúdo que vocês escrevem. Então, o básico, nome, endereço, e-mail, telefone. Já aconteceu de pegar currículos sem telefone. A pessoa não coloca o número do telefone. Como que o recrutador vai entrar em contato? Então, são coisas básicas, que às vezes na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente vai deixando passar. Então, o que vai fazer você chamar a atenção dos recrutadores? O nosso currículo é como se ele fosse um cartão, o nosso cartão de visita. Então, nesse nosso cartão de visita, como que nós vamos fazer com que ele seja atrativo? Com o básico, né? Colocando o teu objetivo, qual é o objetivo de vocês como candidatos? O que vocês querem? Então, escrever de uma forma clara e objetiva qual o objetivo. Depois, você pode colocar também as suas competências, né, as suas soft skills, que é o que vai fazer a diferença. Quando ele bate o olho, ele vê o teu objetivo e vê tudo aquilo que você tem habilidade, que você é competente, vai fazer com que ele chame vocês para uma entrevista. Porque formação é muito importante, idiomas é muito importante, mas já é um segundo passo. Porque quando a pessoa bate o olho e vê tudo que vocês sabem fazer, aí ele vai olhar, vamos ver a formação, vamos ver as especializações, e vai olhando todas as outras questões. Então, né, a gente tem que lembrar também que o currículo ele é um documento, e como eu já havia dito, vai funcionar como um cartão de visitas. Então, dicas para elaborar um currículo. Pensar sempre num template atrativo, mas é aquilo que eu disse, nada de muito colorido. Foto, a gente só coloca se a empresa descrever no anúncio da vaga que quer foto. Caso não peça, não precisa colocar. Trabalhar sempre com uma organização, colocar coerência das suas ideias, escrever de uma forma organizada, né, justificar o texto para ficar numa formatação bonita, com layout bonito. Observar também se não tem muitos erros. Criar esse documento de uma forma mais curta, no máximo 2 páginas. Colocar tipo, as informações triviais, como seus dados, o básico, ser objetivo, claro e verdadeiro, e sempre ajustar o currículo para a vaga. Porque às vezes a gente cria um currículo na vida e dispara ele para todas as vagas. Só que o seu objetivo, a maneira como você começou esse currículo, ele está de acordo com o que a vaga está pedindo? Então, até mesmo no LinkedIn, a gente tem que observar muito, porque como tem um robô, se tiver alguma competência que estiver pedindo na vaga, e se você não colocou, ele já te desclassifica, você já não consegue. É uma seleção natural do LinkedIn, ele já corta, o recrutador nem recebe o teu currículo. Ele só recebe uma mensagem falando que você tentou se cadastrar, mas que o teu perfil não era adequado. Então, são coisas simples que a gente tem que entender das ferramentas para ser assertivo no final. Então, a disciplina, a organização e o conhecimento é muito importante, como eu já havia dito.
né? Quando a gente vai pensar nessa forma de montar o nosso documento, a gente tem que ter clareza. Clareza e, novamente, o óbvio tem que ser dito. Porque, às vezes, a gente acha que a gente falou, a gente acha que a pessoa entendeu, mas, na realidade, está totalmente errado. Então, quando a gente consegue trazer essa clareza, a gente vai nos tornando mais assertivo. Quando eu coloco também sobre organização e conhecimento, eu até criei algumas atividades, algumas vezes, com o pessoal das vagas que eu acabo selecionando. Eu tenho uma atividade que chama Mapa dos Sonhos. Depois, se vocês quiserem, eu posso até disponibilizar para vocês. É uma atividade que a gente tem que escrever o que nós queremos, 5, 10 e 15 anos, quais são as nossas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Quando nós fazemos essa avaliação de nós e nós vamos para uma entrevista, o recrutador ele pode fazer qualquer pergunta que você vai saber responder, porque você vai saber falar quem é você. Quem sou eu nesse processo? O que eu quero? Por que eu estou aqui? Então, se eu fizer uma pergunta para vocês, por que vocês devem ser contratados por uma vaga que vocês sonham? Vocês vão saber responder? Gente, eu quero que vocês interajam, tá? Tira a máscara, fala alto. Exato, mas se você se preparar, essa é a grande diferença. Eu tenho um cliente que ele trabalha com exportação de derivados da soja. Então, aqui é bem pertinente falar isso, porque é um curso de agronomia. Eu já entrevistei mais de 100 candidatos. Primeiro, para trabalhar no escritório dele, tem que falar inglês e espanhol fluente. Telefone e e-mail, tudo inglês e espanhol. Porque eles atendem mais de 55 países. Quando a gente começa a fazer a seleção, existem pessoas com perfis maravilhosos, mas já são descartados por causa do idioma. Então, quando nós começamos a observar, a gente tem que falar, foi o que eu comentei com a professora, eu falei, não, professora, eu posso ir lá falar para eles? Porque é diferente quando vem alguém de fora trazer essa informação. Né? A gente sabe que, às vezes, o idioma acaba sendo uma dificuldade, porque, às vezes, não teve desde criança, né? Tem a questão do financeiro. Mas, hoje, a gente tem muitas oportunidades. Hoje tem cursos gratuitos. Vai depender do que vocês querem. Então, por isso, a importância de saber onde eu estou, o caminho que eu vou percorrer e onde eu quero chegar. E o que eu acho mais fascinante dessa área, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Você pode trabalhar de qualquer lugar. Depois que você aprendeu o processo de exportação de A a Z, o céu é o limite. Você pode trabalhar de qualquer lugar. Então é fantástico. Eu sou apaixonada. Eu brinco que eu não vou lá trabalhar junto com eles, porque durante toda a minha história foi outra área. Mas se eu pudesse voltar no lugar de vocês hoje, com certeza, eu gostaria muito de ter tido a oportunidade, porque é uma área fascinante. Né? Commodities agrícola é o que mais cresce. E aí eu fico vendo muitos dos meninos, das meninas, visualizam só cargos mais simples em grandes multinacionais. Me perdoa, tá, gente, a forma como eu vou falar aqui. Mas que vão ficar pregando placa em fazenda a vida inteira porque ganham comissão. E aí eu vejo que tem muito mais para vocês. O céu é o limite. Basta vocês identificarem o que vocês querem. Então, nunca deixe de sonhar. Porque às vezes, nem nós acreditamos nos nossos sonhos. A gente não sonha, a gente não sabe o que a gente quer conquistar. E aí, qualquer coisa vai no caminho, vai aceitando qualquer coisa. Então, não aceitem qualquer coisa. Então, hoje, a maior dica que eu posso te dar, um pitch de elevador. Vocês saberiam dizer em 2 minutos quem eu sou, o que eu quero e por que eu devo ser contratado. Imagina que vocês estão num grande prédio e entra no elevador com um grande executivo da área de vocês. E tem 2 minutos enquanto o elevador desce para falar, para fazer a diferença, entregar o seu cartão e falar, eu estou aqui. Quando a gente aprende a fazer isso, vocês conquistam o que vocês quiserem.
Porque vocês aprendem a se comunicar. E quem sabe se comunicar vai conquistando grandes coisas. E às vezes a gente olha uma turma de 60, 100 pessoas, depois de 5 anos de formado, nossa, apenas 10 de 100 conquistaram um grande emprego, né, conquistaram uma carreira interessante, e a gente olha e fala, o que ele fez? Por que eu não consegui? Por que eu não tenho? Aí é o momento da gente olhar para dentro de nós, do nosso coração, e saber o que a gente não fez. Né, vocês estão aqui no banco de faculdade, muitas vezes a gente tem preguiça, a gente não faz as coisas direito, amanhã eu faço, depois eu faço, e vai deixando, e vai procrastinando. E aí eu entro também na questão, tem uma avaliação comportamental que se chama DISC, não sei se vocês já ouviram falar. É uma avaliação que grandes empresas fazem para entender o perfil do candidato. No DISC, nós temos 4 tipos de perfis. Dominante, o influente, o cauteloso e o estabilidade. E aí, o que eu vejo? Hoje em dia, a grande maioria dos perfis, cauteloso e estabilidade. As empresas muitas vezes não querem esse perfil. Porque é um perfil que procrastina, que enrola, que quando o chefe chama atenção, fica bravo, fala mal. Normalmente, as empresas têm procurado os perfis dominante, que é aquele que executa, que faz, que chama responsabilidade. Então, enquanto vocês estão aqui, sentados no banco de faculdade, se vocês entenderem qual é o perfil de vocês e decidir ser o melhor naquilo que vocês fizerem, vocês vão desenvolver um perfil dominante. E aí, tudo vai ficando mais fácil, porque a gente perde o medo, a gente perde a vergonha, e a gente vai atropelando o que tiver que atropelar para conquistar os nossos sonhos. Então, falei um pouquinho, né, das competências, das habilidades, e sempre revisar antes de entregar. E a felicidade é imprescindível para o bom desempenho profissional. Fazer as nossas atividades com alegria, com felicidade, por mais difícil que seja, por mais simples que seja. Desde lavar uma louça lá em casa quando a mãe manda, né, que muitos não gostam, às vezes, de ajudar, até desenvolver uma atividade mais elaborada no seu trabalho. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, uma hora a gente vai colher. Então, nós temos que pensar na nossa plantação, como que ela tem sido. Porque, com certeza, quem planta coisas boas vai colher. Né? Vocês na agronomia, todo mundo aqui é agronomia, ou não? Tá. Mas eu tô falando mais da agronomia porque eu achei que fosse agronomia, mas serve para todos, né? Quando a gente coloca uma plantinha na terra, você tem que colocar semente, tem que colocar aguinha para ela crescer. Assim é todos os dias nas nossas vidas. Então, quero falar um pouquinho também sobre como se vestir num processo de entrevista. Às vezes, a gente acha que a gente pode ir do jeito que a gente está, de qualquer jeito. E não. Já teve casos, eu vou usar esse cliente da exportação, que ele é um pouco mais rigoroso com a questão das vestimentas e do dress code. Como ele atende mais de 55 países, ele atende países muito rigorosos. E, infelizmente, pessoal, aquilo que a gente vê é a nossa imagem. A primeira imagem é o que fica. Então, ele teve uma situação de um candidato que era excelente, maravilhoso. Só que quando a gente vai olhando a maneira como a pessoa se veste, a maneira como ela se comporta, o mercado de trabalho não vai se adaptar para o candidato. Ele não vai aceitar o candidato. Quem tem que se adaptar à empresa são os candidatos. Já teve casos de meninas ir com roupa de festa, de chinelo. A empresa não vai contratar. Então, a nossa imagem é muito importante.
eu trouxe um testemunho para vocês depois no final, de uma menina que eu acabei conhecendo e eu ajudei ela era formada em agronomia, e ela teve muita dificuldade no começo para se colocar no mercado de trabalho, até pelo preconceito, por ser mulher, e uma série de coisas. As vestimentas. E aí nós fizemos todo esse desenvolvimento dela, e depois no final vocês vão ouvir o relato. É maravilhoso ver onde ela está agora, e tudo que ela já conquistou. Em menos de 3 anos, ela veio de uma família muito simples e conseguiu já comprar seu carro, e está crescendo, e está em São Paulo fazendo trabalho de consultoria na empresa que ela trabalha. Então isso é fantástico. Então quando vocês forem para uma entrevista de trabalho, olha a empresa, observa como o executivo daquela empresa anda. Normalmente, vagas de escritório é sapato, camisa, né? Se tiver tatuagem, pode esconder, porque ainda existem empresas que não contratam. Piercing, tira. Eu sei que vocês podem estar me achando bem ignorante falando assim, mas eu estou falando para vocês o que acontece lá fora. Então, até peço desculpas pela forma, às vezes, de falar, mas é a realidade. E aí, a gente não consegue, porque nós não estamos de acordo com o perfil do que o cliente procura, do que o cliente busca. Então, a gente tem que se adaptar, né? Existe um mercado lá fora que é diferente do que a gente vive dentro da nossa casa, né? Muitas vezes os pais passam um pouquinho a mão nas nossas cabeças, fazem as nossas vontades, mas quando a gente sai com a pastinha embaixo do braço, com o canudo embaixo do braço, lá fora a gente toma muita porrada. Nem sempre é fácil, né? Então, se hoje vocês saírem daqui sabendo exatamente isso, como estruturar um currículo e utilizando as vestimentas certas, vocês já vão se diferenciar da grande maioria. Então, o que é recomendado? Né? Roupas com cores suaves, sapato, salto, se for as meninas de salto, um salto discreto, uma sandalinha discreta, né? Não colocar muitos acessórios, perfume muito forte, muito doce. Sempre uma maquiagem mais leve, uma forma mais discreta. Os meninos de camisa, pode ser uma calça jeans, mas um sapatênis, pode até colocar um tênis, mas assim, um jeito que fique discreto, confortável, nada de muito colorido, nada de muitas correntes, pulseiras, nada que possa chamar a atenção do que a pessoa está vendo. Você tem que imaginar que você é um produto, que você está vendendo um produto lá na frente. Então, como você vai vender esse produto? A pessoa não pode só olhar para o que está externo, comprar o que está externo. Ela tem que comprar aquilo que você tem para oferecer, que é teu conhecimento, o teu dinamismo e a forma como você vai desempenhar esse trabalho. Então, sempre adequar o seu perfil para as vagas, tanto com as vestimentas e com os cargos. Nunca se esquecendo que o currículo é um documento, é o seu cartão de visita. Então, dentro desse recrutamento, a gente pode fazer também um painel de competências. O que é um painel de competências? Né? Você fez o seu currículo e você vai para a entrevista. Quando a gente monta esse painel de competências, é um arquivo em PDF mais específico, falando tudo que você já fez, tudo que você... Quando a gente sai da faculdade, recém-formado, a gente nunca trabalhou, então você pode colocar os trabalhos que você desenvolveu na faculdade, né, os artigos que você ajudou a escrever, como se fosse um estudo de caso, com imagens, com resultado. Isso vai ajudar o recrutador a te ver de uma forma diferente. Porque assim, em 20, vamos supor que tem 20 pessoas concorrendo na mesma vaga. Se você vai diferente, com as vestes certas, e leva um painel de competências para conversar e falar do que você já fez, dos seus resultados, você já foi diferente dos outros 19. Então, vocês têm que pensar nisso. O que eu vou fazer de diferente para eu conquistar essa vaga? É sempre assim. O que eu vou fazer que eu vou ser melhor do que os outros? Porque às vezes a pessoa até pergunta, por que eu devo contratar você e não os outros? A gente não vai falar mal dos outros, todos são bons, porque se estão aqui são bons. Mas eu quero destacar o que eu sou boa, o que eu faço de diferente para ser a pessoa escolhida.
Então, sempre ter uma boa atitude, né? Fazer com metodologia. Eu tenho também um modelo, depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar. Pode passar. Então, sempre nas entrevistas, estudar antes, não cair de qualquer jeito, saber onde você está indo, não mentir, mesmo que seja uma coisinha simples, uma coisa boba. A pessoa percebe quando a gente está mentindo. Imprevistos acontecem, então esteja preparado. Fazer uma apresentação clara e objetiva, com conhecimento. Normalmente, eles fazem uma atividade em grupo, né, apresenta a atividade do grupo, faz o fechamento dessa atividade com feedback. E uma dica muito importante, sempre começa e termina com a mesma energia. Porque às vezes a gente vai falando e a gente vai diminuindo a voz, vai ficando murchinho, vai ficando cansado. Então, manter a mesma energia, o mesmo tom de voz firme, faz a diferença nesse processo também. Então, quem é você no processo de seleção? Foi aquilo que eu falei dos sonhos. Aqui a gente volta um pouquinho sobre o currículo e sobre o painel de competências. No currículo, apresentação, nome, cidade, o ano, a idade, estado civil, suas informações acadêmicas e experiências profissionais. E lá em cima o teu objetivo principal, porque você quer uma vaga. E no painel de competências, a gente vai se comparar como se fosse um produto. Todo painel de competência é fazendo uma comparação como se nós fôssemos um produto. Então, no modelo do meu painel de competências, eu me comparo com o medicamento, porque por muitos anos eu trabalhei na indústria farmacêutica com medicamento. Então, eu faço muito essa brincadeira do painel com o produto. Qual que é a vantagem do meu produto? No meu painel de competências, eu coloco que a liberação rápido, eficaz e contínua. Porque todo medicamento libera rápido, ele tem que ser eficaz e ele tem que trazer um resultado contínuo. Então, qual que é a indicação do meu produto? E aí eu vou dizendo, conforme eu fui fazendo. Quais as apresentações, qual a sua filosofia, em que você acredita, quais são os seus resultados. Então, aqui nos meus resultados, eu tenho os resultados de quando eu trabalhava na indústria, com trimestre, semestre e ano, tudo que eu atingia de resultados. Quais os últimos livros que você já leu e também os resultados dos cases que eu acabei de falar. E, no final, um agradecimento. Então, quando a gente monta esse painel, mesmo você não tendo experiência profissional, mas utilizando as experiências acadêmicas, vocês conseguem se destacar. Pode clicar em cima do vídeo. Essa é a Jéssica, ela é engenheira agrônoma. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica Ohana. A convite da Paula, eu vim contar um pouco da minha história para vocês. Hoje eu estou em São Paulo, na capital, a trabalho. Sou de Goiás, Goiânia. Estou aí desde quando eu me entendo por gente nessa cidade maravilhosa. E eu já passei pelo lugar onde vocês estão, pelo treinamento que vocês estão passando. Espero que vocês estejam gostando bastante. A Paula me mandou mensagem falando: Jéssica, grava um vídeo, fala pra nós, qual foi a experiência que você teve na imersão que você fez comigo. Então, assim, pessoal, antes de conhecer a Paula, eu estava em busca de um emprego dos sonhos. Quando a gente faz faculdade, igual, por exemplo, eu fiz agronomia na Universidade Estadual de Goiás, lá em Palmeiras de Goiás. E quando você está saindo da faculdade, o seu único objetivo é encontrar um emprego que supra os seus sonhos, Que você fala assim, não, eu sempre sonhei com esse emprego, essa vaga. Então, eu estava nessa busca e conversando, através de uma indicação, eu conheci a Paula. E conversando com a Paula, ela falou assim: Jéssica, eu entendo muito sobre essa área, eu vou te ajudar. Então, nós fizemos uma imersão. Ela me deu algumas técnicas que eu poderia estar utilizando em entrevistas, em bate-papos, conversas tanto formais quanto informais, principalmente vestimenta, que é muito importante. O que você veste é fato, pessoal. O que você veste realmente vai dizer quem você é. Então, isso é um dos pilares mais importantes para quem está buscando uma oportunidade, Então, assim, algumas pessoas não concordam, mas tudo bem. Mas, enfim,
ela me deu algumas dicas, me ajudou com o meu currículo. Eu estruturei totalmente o meu currículo, fiz também, né, um arquivo onde mostrava minhas competências com imagens, alguns textos bem breves, mostrando e comprovando e corroborando com todas as atividades que eu fiz desde a universidade até o momento em que eu estava. Com isso, eu peguei esse material, coloquei debaixo do braço, vesti a minha melhor roupa e fui atrás, né, das grandes empresas. Hoje eu trabalho com algumas empresas, né, algumas empresas, e eu estou em São Paulo, através de uma das empresas. Ela é uma empresa internacional, e assim, é um sucesso que eu falo, Paula, se eu não tivesse passado por esse treinamento, eu não sei se eu chegaria aqui sozinha. Claro que todo mundo tem um potencial, mas nós precisamos aperfeiçoar isso, né? Então, assim, pessoal, peguem essas dicas, peguem tudo que a Paula te passou nesse treinamento, absorva, aplique, vai dar certo, basta vocês acreditarem, basta vocês aplicarem. Não é fácil, não vai ser fácil para ninguém, mas não é impossível, tá? Hoje eu sou grata pela amiga que eu tenho, porque ela não é só uma professora, ela é uma amiga muito pessoal minha, e de todas as coisas que a gente fez junto, eu vejo que foi um pontapé inicial na minha carreira. E eu sou grata, muito, muito grata, amiga. Um beijo. E eu espero que vocês tenham sucesso na carreira de vocês. Qualquer coisa, a Paula deixa meu contato aí, caso vocês queiram trocar alguma ideia. E, de fim, eu não sei nem como explicar, mas é gratidão. Certeza, é gratidão. Esse portfólio, eu acho que não sei, nas empresas a gente mostraria esse portfólio. Na entrevista. No processo de entrevista, você pode levar esse portfólio e quando o recrutador for conversar com você, você vai apresentar, você vai falar, olha, eu trouxe um painel de competências, né, como eu saí da faculdade tem pouco tempo, não tenho muitas experiências, eu gostaria de compartilhar tudo que eu já fiz. E aí você vai mostrar esse painel de competências, ou leva impresso, ou leva no telefone, e mostra para vocês poderem conversar e você falar tipo, das competências e habilidades que você tem. Primeiro, o objetivo, lá em cima. Se vocês quiserem depois, eu posso disponibilizar os modelos, tá? No meu site tem o meu currículo lá, que você pode até meio que copiar ele, o formato. Quando vocês entrarem no meu site, na biografia, lá embaixo tem o resumê, que é o resumo, vocês conseguem fazer o download dele. E aí é um modelo, mas o meu é muito grande, mas daí você tem que adaptar de acordo com o de vocês. Então, primeiro, o objetivo. Qual é o teu objetivo? Eu vou contar a história de um outro aluno que eu tive. Ele é de São Paulo, ele faz... qual que é a faculdade que ele faz? Relações Internacionais na FAAP. E ele também queria um currículo que seria maravilhoso, porque ele fala as línguas desde criança. Então, e não conseguia, mandava, não conseguia. O que eu identifiquei? Que o modelo do currículo dele não era atrativo, e aí não tinha experiência, eles não chamam. Quando nós mudamos o objetivo, né, eu fiz as sessões com ele, a gente conversou, fez essas atividades do mapa dos sonhos para ele se conhecer e saber o que ele queria, porque você entende que quando a gente entende isso, a gente consegue escrever de uma forma melhor? Então, ele queria trabalhar com commodities, trader, mercado financeiro, e aí nós colocamos esses objetivos no objetivo do currículo dele. Ele conseguiu, eu não vou lembrar agora qual que é a empresa, mas ele trabalha tipo numa XP lá em São Paulo, tá fazendo estágio, porque ele ainda está no 2º ano da faculdade. Então, foi maravilhoso. E aí, objetivo, as competências. O que você é boa? O que você sabe fazer? Mexer no computador, pacote Office, sou comunicativa, dinâmica, comprometida. Isso tudo vai fazer o recrutador olhar para você de uma forma diferente. E aí, quando você coloca a faculdade, o que você faz,
ele vai chamar. E aí você pode colocar lá, estágio, trainee, em tal área. Isso vai te ajudar. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo um modelo para vocês. Tá bom? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Nenhum? Eu queria aproveitar, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos. A gente, essa atividade em parceria com a Pavete, Cipal, que são as empresas juniores, né? Cipal da Escola de Agronomia, a Compavete da EVZ. Esperamos que seja a primeira de outras. Sim. Paula veio pela primeira vez, espero que a gente tenha a oportunidade de trazê-la novamente com temáticas relativas à gestão de pessoas. Uma das dúvidas que muitos têm, e aí, como tornar esse currículo atrativo? E aí, essas competências? O que vocês têm dentro daqui dos cursos que vocês podem levar? Bom, acho que alguns aqui já vão saber, né? Porque continuamente eu falo a respeito, mas para quem não passou ainda pela sala comigo, ou mesmo quem já passou, dá a dica para os colegas, o que nós temos hoje dentro da universidade, dentro dos cursos, que pode trazer esse conjunto de habilidades? O que vocês têm aqui para poder fazer, não sendo uma experiência profissional que vai enriquecer o currículo de vocês? Grupos de estudos, que aí são vários temas, dá para sair de um, entrar no outro. O que mais? Empresa júnior. O que mais que a gente tem? Iniciação científica. Sim, o que mais? PET. Os meninos aqui é o programa de tutoria. Aqui dentro da escola a gente tem do curso de engenharia de alimentos. E aí nós temos outros PETs. O que mais que a gente vai ter? Monitoria. Vai chegar um momento que vocês vão, e aí alguns já estão fazendo, mesmo não estando em nenhuma dessas atividades extracurriculares, vocês irão organizar os eventos, aí, ainda que sejam aí as cervejadas, você tem que ter planejamento, você tem que saber conversar, tem que ter negociação, tem que ter empatia, sensibilização, marketing. Então, olha a quantidade de atividades que a gente avalia, atividades extracurriculares que vocês podem desenvolver aqui dentro do curso e que vão enriquecer o currículo de vocês. Porque muitas vezes vocês até fazem, mas não conseguem visualizar essas atividades, e aí não é atividade pela atividade. Por que estar dentro de um grupo de estudo vai fazer diferença? Porque tem relação interpessoal, tem apresentação, eles são convidados a fazerem algum estudo e apresentar para os colegas, então vai trabalhar a oralidade, a apresentação visual, que para muitos é sofrível. Trabalho colaborativo, trabalho em equipe é uma premissa. Então, todas essas atividades que vocês puderem fazer, que sejam coletivas, vai ajudar a desenvolver essas habilidades socioemocionais. Tem um peso imenso nos currículos hoje, porque a parte técnica, em algum momento, dando sequência, vocês vão desenvolver. Os cursos vão ajudar a desenvolver. Agora, as habilidades socioemocionais, fala assim, olha, eu sou muito tímida, eu tenho muita vergonha de falar em público. Se você não identifica e não busca estratégias para poder transformar isso, que seja dentro de um grupo de estudo, começa devagarzinho, vai para a empresa júnior, avança mais um pouco, dentro dos trabalhos em cada componente curricular, se a gente não enfrenta, a gente não vai melhorar. Então, competências socioemocionais, nós identificamos quais são as nossas deficiências e vamos querer mudar ou não. Se eu não ver que isso é importante para mim e não buscar as estratégias, não tem Cristo que desça do céu aqui na terra e nos ajude. Então, competências técnicas, o dia a dia, os cursos vão nos ajudar, porque vão ter cobranças e a gente vai ser avaliado por isso. Não tem jeito. Se quiser terminar o curso, você vai ter que aprender alguma coisa de competência técnica. Socioemocional, nós teremos que ver que isso é importante, que o mercado demanda, e buscar estratégias para poder desenvolver. Dentro da universidade, de um modo geral, e assim, só uma pequena observação, nós trabalhamos com a perspectiva, ou
pelo menos se não trabalhamos em demasia, deveríamos trabalhar com a perspectiva de equidade e de inclusão, respeitando todas as possibilidades de raça, etnia, credo religioso, orientações sexuais, enfim, toda essa diversidade. E permitir liberdade de expressão. O que a Paula traz é que nós temos segmentos da sociedade, do ambiente profissional, que não tem essa mesma perspectiva de inclusão e de equidade ainda. E aí nós falamos, poxa, se eu quero um ambiente mais incluso, que me permita agir, ser do jeito que eu quero, quais são as organizações, quais são as instituições em que eu posso levar o meu conhecimento profissional e ter essa parceria de ser como eu quero. E aí nós temos que buscar. Mesmo no âmbito das atividades ligadas ao agronegócio, que a gente vê ainda com a maior rigidez, nós vamos encontrar. Outras perspectivas é o empreendedorismo. Cadê o nosso conhecimento aliado com as demandas do mercado? Porque nós vamos desenvolver um produto ou um serviço para atender a demanda, a dor de alguém que está aí na sociedade. Mas uma possibilidade que se abre é o empreendedorismo. Então, já aproveitar e fazer aqui o meu merchan também. A partir da semana que vem, o Centro de Empreendedorismo e Incubação da Universidade vai lançar o edital para a Olimpíada de Empreendedorismo Universitário. Então, vocês já podem pensar aí em montar as equipes, modelos de negócios, ideias para resolver as dores aí da sociedade, nas mais diversas áreas, para poder participar. De repente, uma experiência que pode sagrar-se exitosa e com uma premiação e com a ideia e com a experiência virarem aí para serem empreendedores, ok? Então, pessoal, muito obrigada. Paula, muito obrigada pela generosidade. Eu que agradeço. Certamente nós vamos fazer aí outras tratativas de trazer outros temas relativos à gestão de pessoas, mantendo essa parceria CIPAL com Compavete, e trazer aqui a oportunidade de aprimoramento extracurricular para todos vocês. Muito obrigada. Quem participou e não fez inscrição para fazer jus ao certificado, tem os links divulgados por aí, façam para receber o certificado dessa atividade. Muito obrigada pela participação, presença de vocês aqui.